que é o tipo de mindset que é importante os profissionais que estão envolvidos nesse processo e também as empresas em geral ter para fazer bom uso disso? Bom, a gente, dentro desse conceito da exponencialização, a gente trabalha com algumas competências, né, que são necessárias estarem sendo desenvolvidas. Primeiro, o mindset que a gente precisa ter é o futurista. Né? E o mindset futurista é entender aquilo para onde o mundo está olhando. Né? Quando eu tive a oportunidade de ir para Harvard, para a Universidade de Nova York fazer alguns cursos, eu fui lá justamente entender para onde o mundo estava olhando. Então, a gente precisa sair, né, do nosso habitat e a gente precisa ir para regiões onde as coisas acontecem, como o Vale do Silício também. Então, a gente precisa ter um pensamento futurista. Óbvio, porque existe um delay entre aquilo que é feito fora do Brasil e aquilo que depois vem para o Brasil. Quando eu estive lá no Vale do Silício, na Califórnia, a gente, né, na época, foi em 2018, lá eles estavam falando já vamos trazer aqui, de carnes sendo feitas em laboratório, onde no Brasil essa realidade nem existia. Um ano depois voltei para lá, os restaurantes que eu fui já estavam tendo esse tipo de alimento. Agora que no Brasil a gente está falando sobre essa questão, né, que é o Impossible Food. Então a gente tem um delay em relação ao que acontece fora e até internalizado dentro da cultura, não só do país, mas dentro das empresas. Então esse pensamento futurista é fazer esse movimento de estudar, de pesquisar, entender aonde a gente pode trazer ganho para a empresa. Vamos falar aqui, as plataformas de marketplace. Né? Quem já estava antenado a isso já está na frente a nível de posicionamento de mercado. Quem está começando agora, está começando numa curva, né, na beira do abismo. Tem um livro do Geoffrey Buff que fala sobre isso, A Beira do Abismo. É legal a gente estudar, que falam sobre disrupturas tecnológicas. A gente tem que pegar a ponta desse movimento, porque se esse movimento já aconteceu e eu vou, na hora que está entrando já em processo de declínio, eu vou ter um período curto de ganho de resultado e depois eu vou ter prejuízo, né? Vou ter custo. Então, pensamento futurista. O segundo... Interessante, né? É aquela coisa de quem chega primeiro bebe água limpa. Isso aí, é isso mesmo. O segundo, aí a gente tem que ter o pensamento tecnológico. E é difícil, e eu me coloco nesse contexto também, tá? Ter pensamento tecnológico quando a gente está envolvido num ambiente ou em ambientes que exigem de nós pensamento linear. Então, nós temos que ter uma fé muito grande naquilo que a gente estuda, conhece e pratica para que a gente possa fazer essa disruptura e ter esse pensamento tecnológico de inovar, de criar, de rever processos, né? De fazer as coisas diferentes. Não é porque eu fiz assim a vida inteira que eu preciso continuar fazendo. Então, tem muitos colaboradores que, dentro do contexto das empresas, eles não aceitam mudar os seus processos, não aceitam mudar uma cadeira de lugar. Então, isso é um desafio que o RH tem. Trabalhar esse autoconhecimento do indivíduo. Então, o pensamento tecnológico, de novo, ele não é só relacionado a ver e trazer tecnologias para a empresa, mas é ele ter criatividade, ele entender como ele pode fazer diferente aquilo que ele faz, entregando resultado para a organização. Porque uma questão que o RH ele precisa entender é que, para ele ser valorizado e respeitado dentro da empresa, ele tem que ser um RH extremamente focado em resultado, que cuide de pessoas.